Bem-vindos, então, à primeira edição do EA Talks da ASHRAE. Eu sou o Carlos Michels, eu pertenço ao Comitê de Jovens Engenheiros da ASHRAE para o ano de 2020 e 2021. E comigo estão Fernando, que é Communications Chair do South Brazil Chapter. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aí com vocês hoje. Mas que hoje é o dia de abrir aquele choppzinho da sexta-feira, né? Então, eu já estava aguardando por esse momento. Maravilha, Fernando. E já antecipado, então, a presença hoje especial do Paulo Presotto, né? Ele é membro da ASHRAE desde 1992. Ele já teve vários cargos dentro da ASHRAE, foi presidente do Brasil Chapter, ele é sócio-diretor da SPM Engenharia e atualmente ele é chair do Historical Committee no South Brazil Chapter. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite para vocês, muito obrigado pelo convite para esse podcast, fiquei muito honrado aí, espero que tudo saia legal, que a gente façamos um bate-papo legal aí, que o pessoal aproveite aí a nossa conversa. Muito obrigado. Então nós agradecemos aí, Paulo, por aceitar participar do nosso novo podcast. Né? Nós acreditamos que compartilhar experiências é uma ótima forma de cativar membros e estimular os atuais membros a seguirem o seu caminho dentro da sociedade. Então, Paulo, já de bate-pronto, assim, uma breve descrição, quem é o Paulo Presotto? Vamos lá. Bom, pessoal, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Sarandi, na região do Alto Uruguai, próximo a Carazinho, Passo Fundo, naquela região. Tenho 57 anos, vim do interior para Porto Alegre com 14 anos de idade, né, e acabei ficando por aqui, né. Concluí meus estudos no ginásio, né, aqui, faculdade, me formei e sigo trabalhando aí, sou um porto-alegrense de adoção, digamos assim, né, e me formei em engenharia mecânica em 1990, na URGS, né, e como vocês, assim, né, entrei na área do ar-condicionado, assim, de uma maneira meio pragmática, né? Sabe, quando a gente é jovem, a gente tem, assim, às vezes, aqueles ideais, né? Gostava de ler filosofia, história, economia, mas no fim tomei uma atitude, assim, bem prática, né? Porque aqueles anos 80, vocês já devem ter ouvido falar, eram anos difíceis na economia, hiperinflação, aquela história toda, né? Não, vou fazer engenharia mecânica e vou tentar lá trabalhar com meu irmão, né? Seguir uma carreira mais conservadora, né? E deu certo, digamos assim, né? Segui esse caminho, né? E estou muito feliz com essa escolha aí até hoje. E, enfim, né? Esse foi o meu começo no mundo da engenharia mecânica. Maravilha, Paulo, maravilha. Uma carreira aí de sucesso aí, de longa data já. Um adendozinho aqui para quem é de fora, a URGS, né, que o Paulo mencionou, é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui a gente está sempre bem familiarizado, já trata ela pela alcunha. Paulo, e uma dúvida nossa aí, ao se tornar membro associado da ASHRAE em 92, lá, qual que foi a principal motivação, o que te levou a se associar aí na ASHRAE? Não, tranquilo. Deixa eu retroceder um pouquinho então aqui. Joia. Assim, eu fui trabalhar como estagiário no escritório do engenheiro Fulvio Petracco, que era um engenheiro mecânico da área de ar-condicionado, tinha passagens por várias empresas aqui do Sul, né, pela Madef, Arcon, empresas pioneiras, né, e trabalhando com ele, uma das minhas atividades como estagiário era arquivar os ASHRAE Journal quando chegavam, né, e cuidar também, fazer os formulários lá para renovação da assinatura. Vocês, jovens, certamente não sabem, né, mas antigamente não existia cartão de crédito internacional aqui no Brasil. Tinha que fazer um formulário de remessa para o Banco Central.
né? Era uma coisa complicada. Então, e tinha aqui no banco, com formulário com papel carbono, essas coisas assim. E claro, né? Sobra para o estagiário esse tipo de coisa, óbvio. Maravilha. E aí que eu comecei, né? Assim, tomei conhecimento da Ashway e também eu vi como era importante para os engenheiros, né? Que trabalhavam, porque a todo momento eles estavam recorrendo aos Ashway Handbooks, né? Para realizar seus projetos, consultando, para escrever memoriais, para escrever relatórios, né? Daí é óbvio, né, que a gente fica pensando, opa, isso aí deve ser importante, né? A gente percebe a importância dessas publicações e via no texto, via nos memoriais, né? Naquela época estava começando a computação, né? Aqueles computadores, o Apple II, né? Como é que era o IBM PC, aquela coisa, edição de texto começando, e também a gente aprendia a trabalhar, né? Então, uma atividade também como estagiário era fazer para os engenheiros as especificações, a edição de texto, e era Ashway para cá, Ashway para lá. Então, claro, né? A gente aprendi desde cedo, né? Ainda antes de me formar, a relevância que tinha para a área do ar-condicionado da Federação, a Ashway, né? Eu acho que aí foi a descoberta, e logo que eu me formei foi um passo natural, né? Me formei assim que eu pude, me formei em 90, né? Assim que pude já preenchi lá, aí já existia cartão de crédito nacional, né? Preenchi os formulários e fiz a inscrição, e desde então sigo na Ashway, né? Então já são quase 30 anos de membro da Ashway, e sem dúvida eu acho que, como vários colegas meus falaram aí, eu não consigo ver diferente também. A gente recebe muito mais, embora tenha participado da Ashway e tal, né? A gente recebe muita informação, né? Muito mais do que a gente dá, sem dúvida. Para mim é muito importante a Ashway na minha vida profissional. Devo muito à Ashway. Maravilha, Paulo, maravilha. De lá para cá, sem dúvida que a sociedade aí teve a sua evolução, teve o seu crescimento, né, desenvolvimento de novos capítulos, né, e a gente queria saber aí se naquela época, ou logo em seguida da tua associação, se a participação nos chapters era incentivada, tanto quanto hoje, assim, né. Hoje a gente já tem aí, né, diversos chapters ao redor do mundo, temos 2 chapters atualmente no Brasil, e certamente isso foi uma evolução aí dos últimos anos, né, Paulo? Uhum. Eu vou ser bem sincero, assim, na verdade, né, logo que eu me filiei, como vários membros naquela época, né, a primeira motivação era receber o Handbook Journal, o Ashway Journal, né. A questão do chapter, né, muitos mal sabiam, e que é o meu caso também, o que era o chapter, como é que funcionava a estrutura da sociedade, né. E o que é muito normal, conversar com várias pessoas assim, né? Isso é uma coisa muito comum. E naquela época, que eu saiba, só existiam, além do Petraco, onde eu estagiava, o engenheiro Petri também, o Luiz Carlos Petri, também era sócio da Ashway, né? Os dois eram projetistas. Então, no início da década de 90, tínhamos 2 associados da Ashway aqui no Sul. Aqui em Porto Alegre, também. Né? Oi? Ambos aqui em Porto Alegre, né? Ambos aqui em Porto Alegre. Depois eu fiquei sabendo também o Michelena, lá em Curitiba, né? Que até hoje é nosso membro, ele e o Gustavo também, e alguns outros. Então era muito pequena. Eu acho que somasse o Brasil inteiro, dava 10, 15 associados nessa época, né? Então, mas a coisa foi andando, né? Até que a gente vai lendo, vai evoluindo, e vai descobrindo a existência do chapter, e aí eu me lembro num congresso do Combrava, que eu fui na década de 90, né, que teve um dos primeiros presidentes da Ashway que veio para o Brasil. Ele fez uma reunião, foi lá em São Paulo, aí que eu vi que tinham outros associados, né, e ele explicou, né, como é que funcionava a Ashway, o que era um chapter, né? Disse que se os membros quisessem, podiam fundar, né? E isso
foi encampado pelo pessoal de São Paulo, até que mais adiante acabou culminando na fundação do Brasil Chapter, né? Então a coisa ela vai evoluindo, né? Essa participação, né? Ela não é um clique assim, acho aí, né? A gente compreender a estrutura da formação, demora um tempinho, né? Perfeito. Eu mesmo, quando me associei, não sabia assim dessa possibilidade de participação dos chapters. Isso, claro, muito mais recente até. Mas eu me associei também por uma intenção de conteúdo, assim, nessa coisa dos handbooks e do acesso a esses conteúdos. Assim. Eu acho que, como o Paulo falou, né? Não, entrando na conversa, pessoal, é realmente isso, assim, acho que a Ashford traz tanta coisa em relação ao conhecimento, a gente acaba entrando porque ouviu na faculdade, ou dá uma olhada nas normas e vê que lá a base das normas é da Ashford, né? E a partir daí, eu até fiquei pensando, Paulo, naquela época, eu imagino que era muito mais difícil a conversa entre empresas, né, de setor de ar-condicionado. Uhum. Então, daqui a pouco, você demorou um tempo para descobrir que alguém mais ali da região tinha e estava, né, associado. E como isso hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu acho que em pouco tempo. E esse ano, assim, vamos falar um pouquinho desse ano, que foi difícil, foi complicado, mas a gente viu como isso auxiliou a integração no Brasil inteiro. Uhum. Então hoje ficou muito mais fácil também a gente compartilhar as informações e fazer, né, a associação por si só caminhar, né, engrenar, né. Bem lembrado, complementando, Fernando, a gente não se dá conta, mas nessa época aí não tinha e-mail ainda, né? Na década de 80, 90, estava começando, muitas empresas não tinham, era fax e carta, né? Tinha que, para renovação da ASHA, tinha que preencher o formulário, né? E vinha um envelope que vinha, né? E vinha junto um envelope em branco, já selado, para tu botar e mandar para a ASHA. Né? Era assim, não tinha meio eletrônico, formulário em PDF, essas coisas modernas. E talvez por isso... Né? Não, e talvez por isso, Paulo, assim, ó, tinha aquela mágica que você tinha, aquela coisa de ser algo mais difícil, né? Então, você é membro. Hoje em dia é tão fácil, você clica lá para fazer a sua inscrição, é tão rápido, né? Uhum. E é muito legal ver isso, assim, essa evolução. E eu acho que o Paulo, então, foi um engenheiro antes do Excel, né? É verdade. O engenheiro antes do Excel. Eu não conheço engenharia antes do Excel, Paulo. Quando eu fiz cálculo numérico, é que começaram a surgir aquelas calculadoras. Existiam já aquelas HP 67, né, as HP científica, com programação com fitinha, e quando eu estava na faculdade é que começou a surgir aquelas Cássio 1010 que o pessoal usava no cálculo numérico, né? Eu sou pré-Excel, eu sou uma geração entre a régua de cálculo e o Excel, digamos assim. Nossa. Quanta história. Paulo, e tu mencionaste aí sobre ter participado do Combrava, né, e ter te despertado um pouco aí, tu participaste também de vários CRC, né, algum C, pelo menos, teve algum deles que foi mais marcante aí lá na ASHA e lá nos Estados Unidos? Não, teve sim, né, deixa eu contextualizar um pouco então, né, eu participei da fundação do Chapter, né, fui convidado pelo primeiro presidente do Brasil Chapter, o engenheiro Celso Simões Alexandre, da Trox, né? A gente se encontrou casualmente nos corredores de um congresso e ele estava com uma pasta, um BIM, assim, com um material da ASHA e disse, Presoto, tu fala um pouco de inglês? Eu, sim, eu me defendo, disse para ele. Então toma aqui, eu vou te botar para participar do Brasil Chapter. Foi assim que eu entrei para o Brasil Chapter. E eu comecei a participar, daí tu começa a receber e-mails, aquela coisa. Isso foi em 2002, né? Quando foi um pouquinho antes, talvez, né? Da fundação propriamente dita. E aí a gente entra, começa a receber e-mails, e a ASHA é cheio, vocês já devem saber, né? Cheio daquelas siglas, IRVC, CRC, blá, 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 né? TCG, né? Daí tu fica boiando inicialmente naquele monte de siglas, vai se inteirando, né? A turma era muito participativa no início, né? Eu acho que eu até gostaria, além do Celso, fazer aqui uma justa
menção para duas pessoas que foram muito importantes para o Brasil Chapter, que é o engenheiro Oswaldo Bueno e o Antônio Luiz Campos Mariani, né, que por muito tempo, nessa fase inicial, digamos, carregaram a maior parte do piano, assim, do peso do piano ficou com eles, né? Foram os pioneiros. Os pioneiros, sem dúvida, né? E eles eram entusiastas também, gente assim que não media esforços, né? Eu não vou contar histórias aqui, senão o podcast aí vai terminar meia-noite, tá? Mas eles têm muita história, foi aquele período que tu tem que fazer de tudo, né? Eles realmente vestiram a camiseta da Ashway desde o início. Eu participava, mas o núcleo principal era São Paulo, né? E eu tentava, né, sempre tentando ajudar daqui da melhor maneira possível. E, enfim, e aí eu participei, mas um pouco tempo depois, em torno assim de 5, 6 anos depois, né? Por questões profissionais, eu me afastei do dia a dia, assim, da participação, das reuniões do chapter, né? Acompanhava, recebia e-mails e tal. E aí, lá pelas tantas, o engenheiro Mário Alexandre, que também agora é nosso colega aqui no BOG do Salto Brasil Chapter, né? Me ligou convidando para voltar a participar, porque ele estava naquela escadinha que vocês conhecem da Ashway, né? De secretário, tesoureiro, presidente eleito, presidente, né? Ele estava nessa escada aí e me convidou para participar. De pronto eu aceitei o convite, né? E aí recebi o convite, eu fui para o cargo de Membership Promotion, que é um dos cargos, né, que a gente é convidado pela Ashway a participar do CRC, que aquele ano foi na Costa Rica, né? Eu aceitei de pronto, assim. Não ia aceitar, né, Paulo? Na Costa Rica, rapaz. Oi? Não ia aceitar, né? Na Costa Rica. É um atrativo, sem dúvida, né? Já aproveita e tira umas férias ali. Né? E é envolvido, assim, por pessoas com aquele propósito, para um CRC na Costa Rica, com o incentivo da Ashway, né? Então, vamos nessa, né? Vamos lá participar. E foi muito bom, porque como eu estava afastado, eu não estava mais envolvido no dia a dia, e foi um CRC muito bom, né? Assim, além do Mário, o Luiz Mariani estava lá, o Oswaldo Bueno, o Diogo Prado, que era o presidente, né? Estava lá, a Celina Bacelar fez uma apresentação lá na área de refrigeração, ganhou um prêmio, o Celso Simões também estava lá presente, né? Palestrando. E eu vi, assim, né, uma participação brasileira muito boa, né, assim, participando daquela programação toda. Então, para mim, foi um tchan, assim, né, que eu estava naquela zona de conforto, só acompanhando pelo canto do olho, né, de repente vi tudo aquilo. Então, para mim, foi um renascimento, digamos assim, né, da minha participação no chapter, né. E, enfim, esse, sem dúvida, foi marcante. E assim, Michel, outro que me marcou muito foi o último que eu participei em Orlando, né? Porque ali já estava a ideia de nascer o Salto Brasil Chapter, né? Com a ajuda do Brasil Chapter e assim, pelo companheirismo da turma toda, assim, né? Foi muito legal também, foi já não pelos mesmos motivos, assim, mas digamos que foram os mais marcantes, assim, dos CRCs que eu participei. Imagino, Paulo, que nesse último tu deve ter visto já o crescimento, né? Do primeiro para o último, as diferenças que tiveram, talvez isso que te deixou marcado, né? Sem dúvida, não, e a participação de uma nova turma, né? Estávamos eu e o Carlos Trombini, né, que também é um super incentivador do chapter, né? Digamos assim, nós éramos os coroas da turma, né? Nós estávamos um grupo de 6, os outros todos jovens, assim, né? Então, quem estava lá também era o Heitor, da Comes lá, do comissionamento, o Thiago, né? O Thiago Portes, quem mais? Enfim, essas coisas, citar nomes é complicado, depois
não lembra de todos e rala, né? Foi uma turma muito participativa, né? Aí a gente via assim que era uma consolidação da turma que fundou o chapter, que, né, participou, e já passando o bastão para uma nova turma que vinha. Então, eu acho que, para mim, naquele CRC, isso ficou claro, né, que estava acontecendo esse processo. Maravilha. Eu até vou fazer um adendo aqui, acho que depois na edição a gente pode até botar isso antes, para explicar o CRC, né, para quem está ouvindo. O CRC é um congresso que acontece anualmente, e ele congrega aí todos os capítulos, todos os chapters participantes da região 12, que é a região que nós participamos, né? Então, capítulos de toda a região acabam se reunindo aí ou na Costa Rica ou em Orlando, ou qual seja o local definido, né, naquele ano. Infelizmente, agora em 2020, em função desta pandemia, nós não tivemos o CRC presencial, ele aconteceu online, o que também foi interessante, porque nos deu chance de mais gente, né, participar e ter contato aí com todo esse pessoal. Mas cruzemos os nossos dedos aí para que em 2021 a gente esteja né, um pouco melhor aí nessa questão de Covid e tal, e a gente consiga participar. Voltar aos eventos presenciais, né? Exatamente. Os eventos online, né, que a gente tem feito, e foram tantos aí nesse ano, né, são muito interessantes. Eu acho que tem muitas vantagens. A gente, né, pôde trazer aí palestrantes internacionais que, né, do contrário seria talvez mais difícil, né, e online isso facilita. Sem dúvida que um evento presencial tem uma pegada muito diferente, né, tem todo o contexto ali que a gente se insere, e isso acaba fazendo falta, né? Não, vamos torcer que em agosto de 2021 saia um CRC e novamente com a participação de peso dos nossos 2 chapters do Brasil, né? É verdade. O Brasil vamos conseguir. Maravilha. O Brasil tem tido uma posição de destaque aí na região 12, né, pelo crescimento, de fato, do número de membros e até, né, do número de capítulos aí nesse caso. Maravilha. E mais alguma coisa a abordar sobre esses eventos, Paulo? A gente, né, tem umas perguntas aqui de como funcionam, se tem algum paralelo com eventos do Brasil, né, se eles são muito diferentes, aí, se puderes compartilhar conosco. Não, assim, para mim participar do CRC foi um aprendizado, né? Assim, em vários aspectos, desde como funciona uma entidade técnica, no caso da ASHRAE, né? Eu vi de pessoas lá da região 12, né, num determinado workshop que teve lá. Me lembro bem, ficou bem marcado isso para mim. Ela é uma engenheira lá de Miami, ela participa de outras entidades técnicas, e ela diz que a organização da ASHRAE é muito melhor, né, muito mais participativa, muito mais técnica, né, envolve muito mais do que as outras associações técnicas a que ela pertence lá nos Estados Unidos. Então, a ASHRAE também ela é um modelo, se quando for comparar, eu não saberia dizer qual, né, se a NFPA, a STM, a ASME, né, tem essas entidades técnicas que a gente conhece, são todas associações de engenheiros americanos, né, mas a ASHRAE, sem dúvida, ela se destaca, né. Então, entender como funciona a ASHRAE e a gente vê as práticas, as boas práticas dela, tentar, na medida do possível, trazer esse aprendizado para o Brasil, acho importante também. Eu acho que as nossas associações técnicas aqui, né, não precisam copiar, mas tentar aproveitar, né, essa participação. E à medida que mais brasileiros participam, né, da ASHRAE, eu acho que vão trazer essas boas práticas para o Brasil. E uma das coisas que me marcou muito lá participando dos CRCs, né, além da parte social, né, etc., das hospitality suites, aquela área de descontração para a gente vai lá tomar um drink, conversar com o pessoal de outros chapters, né, para trocar figurinhas, né, em termos de
votações, de moções, etc., né? Aquele sistema deles de votar as motions e o caucus são duas coisas que, para mim, representam pilares da ASHRAE, né? Coisas lá que talvez seja isso que eles chamam de grassroots, né? São aquelas coisas, aquelas pedras fundamentais deles, né? Uhum. Essa participação democrática, né? Que onde todo mundo tem voz, né? Todo mundo tem voto, e todo mundo, claro, que representa o seu chapter, a sua região, né? Pode se manifestar de maneira igual, né? São coisas assim que me marcaram, né? Que é uma coisa assim que eu torço que esse tipo de estrutura venha aos poucos também ser trazida para o Brasil pelas outras associações. Eu acho que é muito importante isso, né? E além de todo o companheirismo, aquela estrutura, né? Uma vez me disseram né, que eles têm o jeito americano de fazer, né? Tem esse aspecto do caucus, né? Que é a sessão onde é feita a nominação dos novos membros e as votações, mas eles têm aquela coisa bem Caxias, né? 8 horas da manhã estão lá, né? Só brasileiro, em termos de relógio, não é, a gente sabe como é que é. E uma vez um engenheiro, o Ross Montgomery, que é um grande incentivador, né? Foi ex-diretor da região 12, né? Eu comentei com eles, seria bom se os eventos no Brasil copiassem esse aspecto do horário, etc., como é feito nos Estados Unidos. E ele disse, não, façam do jeito de vocês, nós temos o nosso jeito, vocês façam do jeito de vocês, adaptem quando der, né? Mas sigam a personalidade de vocês. Eu acho que é um pouco disso também. A gente não precisa copiar, mas ver o que eles têm de bom. Acho que a gente tem coisas boas também para oferecer para eles, né? E aprendermos, né? Sem dúvida, sem dúvida. É uma referência, né? Eu acho que quando a gente fala de ASHRAE em nível mundial, aí é uma referência não só técnica na parte de HVAC, mas também na parte de organização, né? Eu acho que a organização e a hierarquia é sempre uma referência aí para outras entidades. E eu tenho certeza que, né, a partir da ida de vocês lá, né, desbravando isso aí, certamente as entidades aqui do Brasil também já absorveram muito disso e tanto mais ainda temos a crescer com isso, né? Seja a Brava, as Brave, todas as entidades que realizam inclusive eventos aqui no Brasil, certamente já se inspiraram em algumas coisas que a ASHRAE oferece. Eles chamam lá, a ASHRAE tem o Dark Side. Dark Side. Dark Side. Eu escutava essa expressão, né, nos workshops lá, mas o que será que tem a ver, né, essa expressão? E aí a turma me explicou lá, eu acho que foi o Oswaldo Bueno que me explicou. A ASHRAE tem esse aspecto da sociedade, né, que nem mencionei, nominação, cálculos, as votações, as moções, mas também tem os grupos técnicos, os technical committees, né? Claro. E nos comitês técnicos que são redigidos os handbooks, as normas, os guidelines, né? E ele é um trabalho meio de bastidor, que não tem aquela visibilidade, né, que o lado social tem. Então, nesse sentido que ele chama, é o lado escuro, é um lado que não aparece, mas que também é um dos pilares da ASHRAE, né? É onde produz todo esse material aí que a gente se serve no nosso dia profissional. Então, quando vocês forem lá no CRC ou no Congresso e ouvirem Dark Side, né, já sabem o que é. Já estamos sabendo. Pode ir pro Dark Side sem medo. Sem medo, né? Sem medo, né? Mas é bem interessante esse lado, né? Entender. Vocês viram como a ASHRAE também tem esse equilíbrio, né, em relação à questão técnica e à questão humana. Então, acho que isso é uma das coisas que eu pelo menos vejo como uma das maiores vantagens que a ASHRAE tem como associação técnica de engenharia, né, que supostamente seria algo cru, algo cálculo metodológico. A gente tem tantos eventos sociais e eventos de... a questão de trabalho voluntário, a questão de ajuda a sociedades e entidades. Eu acho isso muito interessante. Porque é a parte que nós, né, como ser humano, a gente cresce para os dois lados. Né? Como o Paulo falou, como é que era? Literatura, economia e engenharia. Então,
Tu não é só um engenheiro, tu é um ser completo, então tem que ter essas duas. É isso que eu acho muito interessante. E a outra coisa, vocês acabaram, né, vou aproveitar para comentar, que junto com os TCs a gente tem os RPs, né, que são os Research Projects. Sim. E isso eu acho também muito legal, porque a Ashray investe, né, e os colaboradores, os membros também investem, você pode doar também, né, para essas pesquisas. E eu vou falar para vocês assim, um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava fazendo projetos de exaustão de cozinhas e seguindo lá a 14518. A 14518 falava sobre as velocidades de descarga, né, de duto, né? Velocidades mínimas recomendadas, 7,5 metros por segundo. Fui lá eu procurar pela Ashray, né, nas bibliografias e RPs, achei uma pesquisa deles daquele ano, né, falando sobre justamente questão de eficiência de coleta de gases, de vapores em dutos, né, e velocidade de prevenção de acúmulo, né, de gordura. E lá dizia 2,5 metros por segundo já era mais do que suficiente. Agora veio a nova norma, né, e aí a nova norma já adequou essa velocidade de acordo, acredito eu, com essas pesquisas feitas pela Ashray. Isso é muito legal. Esse desenvolvimento que se tem, né, em cima da tecnologia. Então, Fernando, complementando... Acho que ele se propõe a fazer mesmo, né? Desculpa, Paulo, te atropelei. Não, só complementando, esse é um caso exemplar, né? Uma norma brasileira, ela foi redigida com um pressuposto que uma velocidade maior ia ter um arrasto maior de partículas, mas digamos assim, isso foi uma intuição, ela não foi baseada em pesquisas, né? E depois a pesquisa lá realizada pela Ashray demonstrou que, na verdade, com o fluxo laminar haveria seria mais eficiente em carregar as partículas, o material particulado de um sistema de exaustão, né? Então acho que é isso, né, Fernando? E aí a gente entra nessa questão do consumo de energia de um ventilador. Nessa brincadeira já teve uma diferença grande em relação a isso, né? Isso é muito legal, que é essa parte, esse lado de pesquisa também. E a gente, no âmbito do chapter, a gente participa, é o lado social, a gente participa das campanhas de arrecadação, né? Os full circle, né? Que todos vamos fazer uma corrente para doar, pedir apoio das empresas, mas, volto a dizer, lá no lado da sociedade, os projetos são eleitos pelo voto, né? Dentro do board lá, com critérios, né? Com participação de todos. Ela é muito participativa, né? E tudo, digamos assim, em cima da mesa, né? Então, com critérios claros e objetivos. Então, isso é muito importante, né? Perfeito. Maravilha, maravilha. Fernando, e a gente tem mais algumas perguntas aí para o Paulo? Isso, então, antes, na verdade, pessoal, acho que a gente tem que fazer um brinde, né? Já que o EA Talks aqui, acho que é interessante. Eu sei que o Paulo está com a água, eu não sei se o Michel está com a sua cervejinha. Opa, mas acho que é legal a gente fazer um brinde aqui. Eu vou levantar minha taça. Aí, o brinde é o EA Talks. Estamos entrando na época de festas, né? Estamos entrando em épocas de festas. Eu acho que é importante a gente, né, salientar essa saúde aí, pessoal. Evento. Saúde, pessoal. Um brinde. Eu tô aqui, vocês não sabem o cheirinho, eu tô com uma IPA aqui, uma Indian Pale Ale aberta. Maravilha. Deixei ela aqui, tô só com aquele aroma. Não deixa esquentar não, cara. Vamos fazer um break. Olá pessoal, esperamos que estejam gostando da entrevista, da conversa com o Paulo Presotto. Nós temos mais uma série de perguntas e nós decidimos então dividir este episódio em duas partes. Encerramos este episódio nesse momento e vocês podem continuar ouvindo
essa entrevista no episódio 2. Um abraço.